Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos a um texto áureo daquilo que vamos estar falando de uma maneira introdutória nessa noite. Atos, capítulo 2, vamos ver um versículo bastante conhecido de muitos irmãos, é o versículo 42. Vamos lendo, diz assim, Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda alma ou em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio ou por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Outro texto, acompanhe comigo, por favor. Filipenses, capítulo 1. Chegamos aí? Deixa eu pegar uma tradução alternativa aqui. Diz assim, Filipenses capítulo 1, versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, a todos os santos, em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bom, o que vamos compartilhar juntos nessa noite está relacionado a esses dois versículos. Basicamente, esse segundo versículo, esse segundo texto que nós acabamos de ler, de Filipenses, nós vamos trabalhar ele com tanto detalhe, de forma exegética. Nós vamos nos direcionar mais objetivamente ao texto de Atos, capítulo 2, versículo 42. Mas que, de maneira objetiva, eu gostaria de mostrar aos meus irmãos, nesse primeiro versículo que agora lemos, é aquilo que nós chamamos de modelo de uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica, ela tem certas características, né, que nós não é muito um termo que eu gosto de utilizar, modelo, porque modelo é um termo que muito se utiliza hoje. E podem existir vários modelos, e Deus não tem vários modelos para a sua edificação, Deus tem apenas um modelo. E isso precisa ficar muito claro para nós, porque na medida que os nossos olhos são abertos para o modelo único de Deus, que também é um modelo eterno, que o acompanha eternamente, porque Deus é eterno e os seus propósitos também são eternos. E o que ele propôs, segundo a sua economia, para desenvolver, segundo o seu plano, segundo a sua vontade, tem um modelo único. E esse modelo é conforme o desejo ou beneplácito da sua soberana vontade. Só existe apenas um modelo, não existe mais do que isso. E aqui nós vemos um modelo típico ou características típicas de uma igreja bíblica. A primeira característica é que nós vemos Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Esses servos são aqueles que trabalham no serviço da casa de Deus, que servem a Jesus Cristo, eles não são empregados de nenhuma instituição religiosa de forma específica. Eles são servos de Jesus Cristo, como aparece aqui. Eles não têm compromisso com nenhuma entidade religiosa, ninguém que pague o seu salário para dizer de que forma eles têm que fazer. Eles recebem a revelação do alto, eles recebem o entendimento da parte de Deus, revelado pelo próprio Espírito Santo, demonstrando a eles qual é o plano, o desenho arquitetônico da casa. Eles sabem bem de que maneira precisam fazer, eles têm revelação divina do propósito divino, e eles vão fazer então exatamente segundo o modelo que lhes foi mostrado por revelação. Então, eles são servos de Jesus Cristo. A casa de Deus, o modelo da verdadeira casa de Deus, ela tem essa é uma das principais características. É uma casa que é edificada no serviço a Deus, no serviço a Jesus Cristo, pelos servos de Deus, pelo ministério colegiado do corpo de Cristo,
para o corpo de Cristo, para a sua edificação em amor, até que todos cheguemos, porque tem um trabalho de treinar os santos para a obra do ministério. Essa casa não é edificada apenas por apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa casa, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tem o trabalho, o dever de treinar os santos para que os santos se levantem a partir desse treinamento e possam também juntos trabalhar na edificação dessa casa. Então, você que está sentado aí, eu que estou em pé aí, todos juntos temos a responsabilidade de dobrar as mangas na graça, nos esforçarmos na graça, porque somos servos de Jesus Cristo para a edificação da casa de Deus segundo o modelo de Deus. Amém? Aqui ele segue então Paulo e Timóteo, servos, a palavra doulos, que fala de escravos segundo Cristo, servo de Jesus Cristo. A segunda expressão que aparece é a todos os santos. Essa é uma segunda característica do modelo da casa divina. A casa divina é formada por todos os santos, isso fala da inclusividade da igreja. Se você se diz igreja e você deixar qualquer filho de Deus do lado de fora daquilo que você diz ser igreja, algo está equivocado com o seu entendimento e com o meu. A igreja é a formação de todos aqueles, é a soma de todos aqueles que receberam o sangue da redenção, sem nenhuma exceção. E se Cristo os recebeu, você e eu também temos que recebê-lo. Podemos estar em contextos diferentes já no século XXI, com muitos nomes, com muitos modelos, muitas formas, muitas orientações, muitas instituições, pessoas com nome, pessoas sem nome. Contudo, o fato é que quando essas escrituras dizem a todos os santos, se Paulo naquele tempo escreve a Joinville, ele não escreve para grupos de Joinville, ele escreve para uma única igreja que existe em Joinville, que é a soma de todos os santos verdadeiramente salvos nessa cidade. Uma segunda característica de uma igreja bíblica, então, irmãos, é que ela é inclusiva. Sempre devemos ser inclusivos, irmãos, dos filhos de Deus. Do que não é de Deus, isso precisa ficar fora, mas do que é de Deus, isso precisa estar dentro da casa. Isso precisa estar claro para nós, porque no momento em que nos sentimos algo ou alguma coisa diferente dos nossos irmãos, então há um problema na relação de inclusividade. Inclusividade bíblica, não ingênua. A inclusividade bíblica inclui o que é de Deus e deixa fora aquilo que não pertence a ele. Então essa é a segunda característica de uma igreja bíblica. Partindo daí, a terceira característica, a todos os santos em Cristo Jesus, uma segunda característica de uma igreja bíblica é uma igreja cristocêntrica. Todo o seu andar, todo o seu caminhar, o que ela pensa, o que ela faz, a maneira como age e da forma como serve. Cristo precisa ser o centro e, na medida que ele também é o centro, ele também passa a ser a circunferência, o tudo em todos, como as Escrituras dizem. Então, essa é uma terceira característica importante, irmãos. Nós não nos reunimos em torno de pessoas, não nos reunimos em torno de uma doutrina, essa ou aquela, nós nos reunimos em torno da pessoa do Santo Filho de Deus. Ela não é só inclusiva de todos os santos, mas também ela é cristocêntrica, ela se reúne e ela tem todo o seu prazer, todo o seu deleite, toda a sua vontade, toda a sua entrega, tudo que ela precisa ser para ele, ela o é, porque ele ocupa o lugar de centralidade e na medida que ele ocupa esse lugar de centralidade, aos poucos também vai tornando não só ele sendo o centro, mas ocupando os espaços vazios das nossas circunferências. Nós somos aqueles que precisamos dele. Nós não só nos reunimos em torno dele, por causa dele, mas também por causa de nós, por causa da obra que ele mesmo está fazendo conosco. Então, essa se torna mais uma característica de uma igreja bíblica. Em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos. Alguém esses dias falou para mim, não acredito que existem presbíteros esses dias. Eu falei, bom, eu posso também não acreditar junto com você, o problema é que a Bíblia acredita. Uma normalidade de uma igreja bíblica também é apresentada por seus bispos, ou episcopos, da palavra grega,
que é traduzida por bispos ou presbíteros, e também dos seus respectivos diáconos. A Igreja de Deus, por vontade de Deus, irmãos, tem bispos e diáconos. Amém? Essa faz parte também da sua normalidade. E ele vai finalizando dizendo assim, que vivem em Filipos, e aqui nós poderíamos tirar Filipos e colocar Joinville, ou São Pedro da Aldeia, ou Rio de Janeiro, ou qualquer outra cidade. Essa é uma outra característica de uma igreja bíblica. Deus, quando olha dos céus, ele vê numa cidade uma única igreja, e essa igreja não é essa nem aquela, senão a soma de todos os seus filhos que moram naquela localidade ou naquela respectiva cidade. É muito importante, por mais simples que sejam esses textos, irmãos, termos essas coisas claras no nosso coração, para sempre sermos inclusivos, sempre sermos cristocêntricos, entender que o nosso chamamento é assim, receber também aqueles que Deus nos dá por graça, porque se Ele dá presbíteros, se Ele dá diáconos, se Ele dá irmãos para nos servir, isso é muito glorioso, porque Ele o faz, porque a sua igreja precisa ser edificada, e por isso Ele o faz. E nós precisamos ser gratos, receber com ações de graça tudo aquilo que vem da parte de Deus para nós. Amém? Existem cidades, por exemplo, que não têm ainda irmãos para assumirem responsabilidade. Mas não é porque Deus não quer, eles não estão em processo ainda de preparo para assumirem responsabilidade junto à igreja. Por quê? Porque uma igreja bíblica, ela tem essas características. Vamos então a Atos capítulo 2. Voltem comigo, por favor. Atos capítulo 2. E nós vamos então observar novamente esse texto. O que lemos agora tem relação com o modelo ou com as características de uma igreja bíblica. E o que nós vamos ler agora são características de uma igreja que caminha desde os primórdios, sem nunca, absolutamente nunca, não há um hiato na história da igreja. Quando Deus tira um plano e estabelece um outro plano. Já na igreja no Novo Testamento, há sim uma obra de continuidade do Antigo Testamento, a introdução no Novo, não é? Mas quando você já chega no Novo, tudo já está muito claro, né? As bases já estão bem estabelecidas e aquilo que a igreja agora precisa caminhar já também está bem estabelecida. Irmãos, esse texto de Atos capítulo 2 é um texto libertador das modas constantes que aparecem na história da igreja. Esse texto é o modelo, agora não de uma igreja bíblica, mas esse texto é um modelo de como a igreja precisa caminhar de uma forma adequada nessa terra. Você vai observar, nós lemos uma parte, na parte B do texto, nós observamos que muitos sinais e prodígios aconteciam através da instrumentalidade dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades, suas fazendas. Irmãos, os apóstolos nunca pediram nada a ninguém. Você não encontra esse texto? Como essas pessoas estão vendendo propriedades e distribuindo? Como essas pessoas estão se desfazendo de tudo que elas têm? Algo está acontecendo aqui. Mas tudo isso que está acontecendo é consequência de alguma coisa, ou de um modelo de Deus que está sendo aplicado e que essa comunidade está vivendo. Então o texto inicial fala, Atos 2:42, acompanhe comigo, vamos ler novamente, vamos tecer então alguns comentários, já vamos fazer um paralelo daquilo que aparece em Atos dos Apóstolos, quando Jesus ensinava aos seus discípulos o mesmo modelo, a mesma forma que Deus queria, não é, para a sua igreja. Ele ensina os seus discípulos, esse é Atos capítulo 1. Na verdade, Lucas está fazendo um pequeno resumo de tudo que foi a vida e ministério do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus sempre ensinou os seus discípulos, o seu ministério foi pautado, foi, né, num primeiro momento de ensino, ensino e ensino. Isso já começa a nos chamar a atenção a necessidade de termos corações ensináveis, porque o Senhor tem muito a nos ensinar. Porque as consequências, se você quiser chegar lá no versículo 45 de Atos, capítulo 2, onde os apóstolos faziam coisas extraordinárias, onde uma grande multidão de pessoas criam no Evangelho, muitas coisas extraordinárias aconteciam.
Mas aquilo era apenas o fruto, irmão, de uma semeadura que aconteceu bem no início. E essa semeadura começa com o Senhor Jesus ensinando os seus discípulos, posteriormente apóstolos. E depois esses apóstolos vão dar continuidade ao mesmo ensino, agora ensinando as igrejas, não só a igreja, mas posteriormente as igrejas. E Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Bom, então esse era o modelo da caminhada coletiva. Se você quiser, se nós quisermos ver a forma como Deus trabalha na sua igreja desde o início da sua história, esse é um ótimo modelo para você se debruçar sobre ele. Não existe nenhum outro, você não vai encontrar nenhum outro que seja mais fidedigno do que esse. Foi esse o modelo que Deus estabeleceu. Uma igreja que perseverava, a palavra é proskarterontes, é uma palavra muito forte no grego. Não é só perseverar, a palavra hipomene também dá o sentido de perseverar, mas é perseverar sob pressão, tem uma pequena conotação diferenciada, mas proskarterontes quer dizer se mantinham assiduamente. Eles eram altamente assíduos em 4 pontos da caminhada, daquela caminhada coletiva que os primeiros discípulos tiveram. Após a morte e ressurreição, nós vamos ler esse texto do capítulo 1 de Atos, e nós vamos observar que quando chega ao capítulo 2, já depois da descida do Espírito Santo, quando começam os primeiros crentes, aí já começa esse processo. Eles perseveravam. Eles se mantinham de uma forma extremamente assídua. Eles não se distraíam em nenhum momento. Em que, amados irmãos? Na doutrina dos apóstolos. Primeiro aspecto, primeiro ponto. A palavra que deve governar todas as coisas. A palavra onde Deus inicia e termina todas as coisas. A palavra que Ele cria, preenche e termina todas as coisas. A palavra por meio da qual Ele não faz nenhuma outra coisa, apenas por ela. Não vai ser também diferente na história da igreja, quando Jesus falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão. Não seria diferente, também seria pela palavra de Deus. Observe que a grande dificuldade que nós encontramos na história da igreja, quando você estuda a história, você vai observar que todos os erros, é uma condição sine qua non, todos os erros cometidos pela igreja foram desvios da verdade. Se desviarem em algum momento da verdade, essa é sempre a tônica de Satanás. Ele sempre bate na mesma tecla. Ele sabe aonde nós podemos nos desviar, não apenas coletivamente, mas como congregação, mas também como família e até individualmente, irmão. A palavra é a única capaz de te manter, de nos manter no caminho, de nos manter na verdade de Deus. Então, a igreja do início, que é a mesma igreja do processo ascensional histórico, que é a mesma igreja do tempo do fim. Não tem um modelo lá, não tem um modelo intermediário, um modelo escatológico. É o mesmo modelo. Primeiro modelo, perseveravam, se mantinham assíduos, se mantinham altamente antenados. O assunto deles era a palavra de Deus. Aquela gente, aqueles amados irmãos, eles amavam profundamente a palavra do Senhor. E por isso, e por consequência, muitas coisas aconteceram entre eles. Porque há tanta dificuldade no povo de Deus atualmente, porque pouco se crê na palavra. A palavra, a experiência da palavra é a maior de todas as experiências. Nenhuma experiência é verdadeira se alguém não experiencia a própria palavra de Deus. Não importa, irmão, o tamanho da sua ou da minha experiência, não importa o que você e eu temos para contar. Se essa experiência não é fruto baseado na própria palavra de Deus, ela não tem nenhum valor para você, ela não tem nenhum valor para Deus. A palavra de Deus é algo tão tremendo, irmãos, que nós precisávamos de, quem sabe, conferências e conferências e até anos para falar do tamanho e da importância dessa palavra. É uma palavra que precisa governar os nossos corações, é uma palavra que nós precisamos amar, é uma palavra que nós temos que nos relacionar com ela, é uma palavra que os nossos olhos precisam ser abertos por ela mesma, para que a gente possa ver o tamanho da sua importância, porque senão vira um jargão na vida cristã,
a palavra é importante, mas ela não entra, e se ela não entrar, ela não faz o trabalho, ela fica na Bíblia, não é? Por isso o Espírito Santo se move por trás dela para fazer o trabalho necessário, o trabalho que precisa ser feito. A palavra de Deus é algo tremendo, irmãos. E é nisso que nossos irmãos, esse era o primeiro passo deles. Eles perseveravam, eles se mantinham assíduos na doutrina apostólica, nos ensinamentos apostólicos. Eles ensinavam sobre Cristo como lugar de centralidade, também todas as questões relacionadas à periferia dessa doutrina, mas Cristo era o assunto principal desses apóstolos e eles ministravam essa palavra. O segundo aspecto, ele fala da comunhão, porque a comunhão é algo também extremamente importante. Mas antes de entrarmos na comunhão, nós vamos seguir um pouco ainda sobre esse assunto da palavra e eu vou convidar meus irmãos a partirem comigo em Atos capítulo 1. Acompanhem comigo, por favor. Atos capítulo 1. Atos 1. Diz assim, é o relato de Lucas, é aquele médico amado daquela companhia a partir de Atos 13, de Paulo. Diz assim: escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Nós vamos sempre fazer uma relação, acompanhe comigo, por favor. Vamos procurar ser bastante pragmáticos, bastante objetivos, mas vamos sempre fazer essa relação Atos 1 com Atos 2. Atos 1, nós temos o relato daquilo que Cristo fez com seus discípulos. Atos 2, nós temos esses discípulos formados por Jesus, agora fazendo o mesmo trabalho como a igreja. O modelo continua, é o mesmo modelo de Deus, tanto aplicado a partir de Cristo, nos apóstolos, discípulo, posteriormente apóstolo, como depois dos apóstolos, posteriormente na igreja. Ele diz: escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Esse primeiro tratado, meus irmãos sabem que esse primeiro tratado que ele se refere é o evangelho dele, o evangelho de Lucas, escrito também por Lucas. E interessante nós dizermos que Lucas não faz parte da companhia dos 12, os 12 discípulos que tiveram com nosso Senhor Jesus. Ele é de uma outra companhia que vem depois de Atos dos Apóstolos, lá do capítulo 13, quando tinham alguns irmãos reunidos, e o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E quando você começa a ver a constituição de toda aquela obra, era a obra de ir, de pregar o evangelho, de estabelecer a igreja, de estabelecer presbíteros, era a obra que precisava ser feita, e muitos cooperadores e colaboradores do evangelho apareceram a partir daí. E Lucas, esse médico, que aparece também em Filemão, que aparece em Colossenses, algumas porções da Bíblia, ele aparece também como um cooperador. E me chama a atenção que Lucas, ele provavelmente não foi um testemunho ocular do que aconteceu naqueles dias entre Jesus e os seus discípulos. Lucas é alguém que, como é chamado na tradição oral, ele procurou se ater aos fatos, tomar todos os fatos, tudo que havia acontecido durante aquele período. E ele tomou nota de tudo aquilo. Ele está escrevendo a esse nobre Teófilo, dizendo as coisas que haviam acontecido. Por exemplo, fiz o primeiro tratado. Esse primeiro tratado é o Evangelho segundo Lucas, não é? De tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. E me chama a atenção essa frase, não só fazer, mas a ensinar. O que é uma tradição oral? Se você não é testemunha, por exemplo, alguns irmãos eu estou observando aqui que não estão nessa reunião essa noite. E é provável que cada um de vocês nessa noite terão uma impressão dessa reunião, não é? Então, um irmão vai ter uma impressão, um outro irmão vai ter uma impressão, uma irmã vai ter uma impressão. E quando esses irmãos que não estiveram aqui perguntar a esses irmãos que aqui estão, então cada um vai dar o seu depoimento e você vai observar que são depoimentos distintos, mas todos estão expressando uma mesma verdade de um ambiente, de uma reunião que ocorreu, só que cada pessoa tem
da sua própria impressão, tira a sua própria conclusão do que ocorreu dentro daquele fato. E fato é que nós vamos reunir todas essas informações e, a partir de reunir essas informações, você tem aquilo que se chama de tradição oral. Ou seja, todos estiveram nesse ambiente, todos falaram daquilo que viram, das suas impressões, assim também como são os evangelhos sinóticos, como meus irmãos já sabem. Mateus, Marcos e Lucas, você tem 3 evangelistas, não é? Falando de algo que ocorreu, eles falam com palavras diferentes, mas estão falando da mesma coisa. Isso é maravilhoso. Bom, se nós pudéssemos hoje chamar Lucas e dizer: Lucas, o que mais te impressionou em todos aqueles relatos da história, durante aquele período, que você pôde resgatar, de todas aquelas informações que andavam em Jerusalém naqueles dias? Qual é o fato que mais chamou a atenção do que acontecia? Porque muitas coisas aconteceram. Por exemplo, se eu falar, Jesus curou naqueles dias? Sim ou não? Curou? Jesus fez milagres? Fez milagres. O que mais poderíamos dizer que Jesus fez? O que mais poderíamos dizer que aconteceu entre eles? Muitas coisas aconteceram entre eles. Sim? Mas tem algo que chama a atenção de Lucas. Porque quando ele diz, fiz o primeiro tratado, acerca de quê? Da vida, da biografia que eu levantei, do nosso Senhor, de como foi a vida dele. Ele não fala isso. De tudo que Jesus não só começou o quê? A fazer, mas a ensinar, de todas as informações que ele pôde obter naquele dia. As informações principais eram o que Jesus fazia e o que Jesus ensinava. Esse é o Evangelho, irmãos. Essa é a essência do Evangelho resgatada na tradição oral de Lucas. O que está presente na tradição oral de Lucas? Jesus fazia e Jesus ensinava. Então, da mesma forma, você vai observar que quando nós temos um primeiro grupo de pessoas reunidas em torno do Senhor, a primeira palavra que nós vamos ouvir é que eles perseveravam. E no que eles perseveravam? Na doutrina dos apóstolos. Ou seja, da mesma forma como nosso Senhor precisava ensinar os seus discípulos, da mesma forma os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres precisam ensinar a igreja. E a igreja tem que ter coração ensinável para aprender. Porque se não tiver coração ensinável também não vai funcionar muito bem a transmissão. A transmissão é para ser absorvida, porque a palavra precisa ser recebida, retida, para que também possa ser expressada. A palavra ela precisa primeiro entrar em nós para fazer o trabalho necessário que ela precisa fazer, para que a partir de nós possa ser visto o testemunho. Assim foi feito na vida dos apóstolos e assim também é feito na nossa vida, irmãos. A importância de se receber a palavra de Deus é imensa. Não é possível, nada é possível fazer sem a palavra do Senhor. E por isso esses irmãos do início, eles começaram a história, a primeira coisa, irmãos, eles perseveravam, eles se mantinham assíduos dos ensinamentos dos apóstolos. Amém? Estão me acompanhando? Vamos seguir um pouco mais. Mateus, vou só mencionar, vamos seguindo aqui, vou só mencionar. Mateus 4, 23 diz assim: percorria Jesus a toda Galileia, ensinando nas sinagogas, está vendo? Pregando o evangelho do reino, ensinando, curando, agora está fazendo. Então, ora ele está ensinando, ora ele está curando, ora ele está ensinando, ora ele está fazendo, porque também essa é uma característica que vai ser vista na igreja na medida que ela começa a receber a palavra de Deus, que Jesus faz e ensina. Ele ensina o que faz e ele faz o que ensina. Essa característica não é muito comum a nós. Então, a palavra primeiro precisa entrar para fazer esse trabalho, para que a gente possa fazer segundo a palavra. Então, primeiro a palavra entra pelo ensinamento, tendo em nós, encontrando em nós o coração ensinável. Depois que ela entra em nós e faz o seu trabalho, agora a partir de nós, as coisas são feitas. Então, num primeiro momento, somos ensinados. Num segundo momento, praticamos o ensino. Segundo Deus, segundo o seu propósito. A palavra nos faz, a importância da palavra, estamos ainda no primeiro tópico, vamos lá, olha. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, preste atenção nisso, irmão, no partir do pão e nas
orações. E a partir daí, e toda a alma via temor, e muitos sinais e prodígios se faziam entre os apóstolos. Você está vendo? Agora começam as consequências desses 4 pilares na caminhada cristã. Por exemplo, irmãos, você começa a ver ataques às escrituras sagradas. Daqui a pouco, ataques à comunhão. Os ataques são específicos. Alguém já falou que você não precisa mais reunir, irmão. Para que você vai precisar reunir? Para quê? Jesus já mora em você. Não entendendo você muitas vezes, não entendendo a gente, ou quem ensina esse tipo de coisa, que nós estamos num nicho social que precisa crescer, que precisa desenvolver, que Deus tem planos e que se desenvolve aí. Se nós estamos espalhados, cada um em um determinado canto, se não estamos juntos, como Deus pode operar junto? Você vai ver que estar junto é propósito divino. Mas esse é um outro aspecto. Vamos ainda no aspecto que diz respeito à palavra. Primeiro aspecto importante, tem muito, irmãos, poderíamos enumerar até amanhã de manhã, mas vamos ter que trabalhar amanhã, tem outras coisas para fazer, não podemos ficar até amanhã aqui. Mas olha, irmãos, primeiro aspecto importante da palavra, você nunca saberia, nós nunca saberíamos quem era Deus. Deus é alguém totalmente desconhecido, porque habita numa luz impenetrável. Deus habita numa luz inacessível, é impossível penetrar esse conhecimento. Por isso que você vê um monte de gente falando, que não conhece, que acha que Deus é aquilo, que acha que Deus é aquilo outro, e quando você fala assim, poxa, onde é que tem uma igreja aqui? Não vamos falar sobre Deus, sobre a igreja. Bom, ele te leva num lugar que tem uma cruzinha lá em cima, fala, bom, aqui é uma igreja. Porque assim somos nós não conseguimos entender absolutamente nada. Porque tudo da parte de Deus é entregue por revelação e Ele utiliza um instrumento para essa revelação. Para abrir os teus olhos e meus olhos, Ele precisa utilizar um instrumento e esse instrumento é a Sua palavra. Então nós não conhecemos absolutamente nada sobre Deus. Um dia, amados irmãos, a luz de Deus brilhou sobre você. Sabe por que você confessa ao Senhor? Porque a luz dele brilhou sobre você. A palavra dele chegou ao seu coração, chegou ao meu coração. Pode parecer que não é muita coisa, irmão. Mas, irmão, quantas pessoas precisariam ter esse nível de revelação, de entendimento que você e eu temos? E simplesmente não tem. Por quê? Porque Deus só pode ser conhecido através da sua palavra. Tem um momento na história assim, né, que você vê a questão da teologia geral ou da teologia natural, por assim dizer, é aquilo que se conhece de Deus a partir das coisas que estão criadas, não sendo Deus a criação, porque Ele é anterior e ulterior a tudo que está criado. Foi Ele mesmo que criou. Ele não faz parte da criação, não faz sentido isso. Senão não seria Deus. Seria a criação também. Não é? Ele é anterior e ulterior, superior acima de tudo, sentado acima de todos. Né? Esse é o nosso Deus, mas você nunca poderia ter encontrado se não fosse por sua palavra. Mas na medida que se conhece a palavra, vamos vendo também que começamos a conhecer os seus propósitos. À medida que se conhece a Deus, nós vamos observando que Deus tem propósito. Quem é que sabe que Deus tem propósito? Todos nós sabemos, isso está claro para nós? A primeira grande revelação, que é chamado tecnicamente de teologia própria, é aquilo que de Deus é conhecido através da sua própria palavra, da revelação do seu Espírito, quando abre os nossos olhos para vermos quem é Deus a partir daquilo que está escrito. Mas a segunda grande revelação é o telos, é o propósito. Esse mesmo Deus que você começa a conhecer, irmão, é um Deus que tem propósito. E se você não conhece a palavra, se eu não conheço a palavra, se somos rasos na palavra de Deus, nós não vamos conhecer o seu propósito. E o problema agora que começa, assim como a igreja de Atos no seu início, ela tem uma longa caminhada de eficácia. Por isso que o evangelho chegou aqui em Joinville, por isso que você está sentado aí salvo. Porque houve eficácia no que o Espírito Santo fez bem na história da igreja, bem no início da história. Quando ele levantou aqueles irmãos, e aqueles irmãos perseveravam. Se você e eu não perseverarmos hoje, a geração seguinte vai ter problema. A geração seguinte vai ficar sem testemunho. A geração seguinte vai ter problema.
Se hoje mesmo nós não estivermos empregando todos os nossos esforços nos nossos filhos mais novos, nós teremos uma geração logo ali na esquina que não conhecerá o Senhor. Isso é algo extremamente sério. Então a palavra tem o primeiro valor de nos mostrar quem Ele é. E no segundo momento nos mostra que Ele não é só Deus, mas que esse mesmo Deus, Ele tem plano, Ele tem telos, e esse plano nos envolve. O plano dele não é sem a gente, Ele nos incluiu nesse plano. Por isso que está demorado o negócio, porque a gente demora a entender, demora a ver, demora a praticar, né? Por natureza somos demorados, mas o Senhor não desiste de nós. Ele continua nesse mesmo processo, com o mesmo modelo, perseguindo a mesma coisa desde a eternidade. Pensa nisso. Deus é eterno, então o seu plano não pode ser temporal, não faz sentido. Passa pelo tempo, mas é passar pelo tempo para tirar a gente daqui e nos introduzir com Ele à eternidade. Então ele passa por aqui, mas ele não é daqui. É um plano eterno, de um Deus eterno. Então, se Deus é eterno e seu plano é eterno, até a eternidade que Ele te deu faz parte desse plano, dele levar-nos junto com Ele para viver toda a eternidade juntos. Então, a igreja, a palavra de Deus, ela não só revela quem Deus é para nós, a palavra de Deus também revela para nós quais são os planos do seu coração. Deus tem um desejo, irmão, de repartir os sentimentos do seu coração conosco, dentro desse plano magnífico que Ele tem de levar a nova criação à eternidade. Às vezes nós não entendemos, tudo que entendemos é que estamos num domingo e precisamos ir para a reunião. É muito mais do que isso, irmão. Nós estamos envolvidos num projeto de eternidade, que não passa pelas mãos humanas. Passa no projeto do próprio Deus, aquele mesmo, irmão, que enviou seu Filho, que deu seu sangue por nós, que nos resgatou dos nossos pecados, que nos deu vida eterna, não é? Esse Deus que esteve a todo momento na eternidade. E esse Deus que é amor fez um movimento em direção a nós. Isso é graça, amor enviado. Não tínhamos nenhuma condição de mandar Ele vir aqui, irmão, mas Ele veio, nos tomou em seus ombros, não é? Assim como nas escadas de Jacó, lá de Gênesis, nos tomou em seus ombros, aquela escada que toca os céus e a terra, em Betel, nos colocou sobre os seus ombros, subiu aquelas escadas. Em Efésios capítulo, logo no início de Efésios, você vai ver que ele nos colocou nas regiões celestiais. Já estamos em regiões celestiais. E nas regiões celestiais com ele, para cooperar com ele no seu propósito. E esse propósito não termina no tempo, porque ele nunca foi temporal. Ele só passou por aqui para levar você e eu. Ele só passou pelo tempo para nos levar para estarmos na eternidade com Ele. O primeiro aspecto da palavra de Deus, ela traz essas duas clarezas. Quem é Deus e quais os seus propósitos conosco. Bendito seja o seu nome. Então, aquela igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, ela tinha essa consciência clara, porque os apóstolos não tinham YouTube essa época, irmão. Graças a Deus. Não tinha internet essa época. Para os filhos de Deus ficar, sabe, como folha ao vento, porque falta edificação e fica como folha batendo ao vento para lá e para cá. Não, irmão, naquela época não tinha isso. Naquela época o assunto era o seguinte: vocês, a igreja, são depositários de um depósito eterno. Vocês foram plantados por Deus para receber um depósito, e esse depósito é o próprio Deus. Então ninguém, irmãos, pode ocupar sua mente, pode ocupar o seu coração com bobagem. Você nasceu de novo para receber o próprio Deus, e isso para toda a eternidade. Guarde o seu coração, guarde os seus ouvidos, guarde os seus olhos, guarde a sua mente desse tempo perverso. Porque esse tempo ele vem para te impressionar para outras coisas, para te tirar do caminho e você perder a visão de um grande propósito que Deus tem conosco, de nos levar à eternidade com Ele. Esse segundo aspecto que eu vou mencionar para os meus irmãos segue ainda o modelo das Sagradas Escrituras. A constituição da palavra é um instrumento de discernimento do crente. Estamos num outro tema, ainda relacionado à palavra. A constituição da palavra é o modelo
de discernimento no novo homem ou no crente. Essa palavra que é tão necessária nós ouvirmos, esse coração, essa terra tão necessária de receber essa semente, é porque essa semente, ela tem o poder de constituir você e eu num nível de discernimento que ninguém tem na terra, só os filhos de Deus. Nós, filhos de Deus, nos movemos em 2 lugares ao mesmo tempo. Podemos nos mover, podemos ficar só na terra também. Mas se você tem consciência de que Deus tem te chamado, Deus te chama para você se movimentar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que nós estamos nas regiões celestiais, como Paulo fala aos Efésios, nós estamos com os pés plantados na nossa respectiva localidade. Então, o testemunho que precisa ser visto em Joinville, ele não está em Joinville, ele está nas regiões celestiais, mas ele desce para Joinville, porque os representantes do reino estão em Joinville. Então, a palavra ela tem o poder de nos fazer movimentar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você está aqui simplesmente lavando uma louça ou fazendo o seu trabalho, nesse mesmo momento você está nas regiões celestiais, ligada em Deus, em oração, em comunhão, em intimidade. Sim ou não, irmão? Onde que nós vamos encontrar essa intimidade? Ela mora aqui, irmãos, dentro de nós. Então, esse assunto da constituição do discernimento é algo tremendo. Olha o que diz o texto em Hebreus. Acompanhe, eu vou ler aqui para os meus irmãos. 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E aqui está falando do homem tripartido, porque a gente é misturado. O pecado fez uma mistura terrível na gente. Ora aparece a alma, ora aparece o espírito, ora é a carne, e a palavra que faz essa movimentação para separar o que é carne, o que é espírito, o que é alma, e colocar tudo no devido lugar. Porque sabia que você está constituído de uma forma que você precisa estar em ordem, nós precisamos estar em ordem. Por exemplo, imagina se você está orando diante do Senhor, e o Senhor, de alguma forma, no seu espírito, se move num quebrantamento. Aquelas lágrimas que correram lá do sistema lacrimal pelo rosto, elas não começam no sistema lacrimal, elas começam no mais profundo do espírito, onde Deus habita. Mas lá no espírito, onde Deus habita, quando Ele te dá aquele toque, vocês são crentes, vocês sabem do que eu estou falando, quando Ele te dá aquele toque, alguém precisa interpretar aquele toque. E quem interpreta esse toque específico, são os sentimentos. São as emoções, é a alma humana. Então, no momento em que ela interpreta, esses sentimentos são aflorados em você, e por isso você sente. E no momento seguinte você está chorando. Agora ele já saiu do espírito, já passou pela ponte da alma e já foi introduzido no sistema lacrimal e já está sendo visto no mundo físico. Era a mesma coisa que acontecia no tabernáculo, porque a Shequina descia no Santíssimo, passava no santo lugar e era vista lá fora. É exatamente isso que acontece conosco. Da mesma forma, se você quer falar alguma coisa para alguém, você percebeu que Deus te deu uma palavra para você falar para alguém. E, novamente, alguma coisa vai ter que interpretar essa palavra, porque muitas vezes, quando não temos contatos com a palavra de Deus, nós não sabemos interpretar aquilo que Deus está dando, está falando. Você já viu? Algumas vezes você fala, nossa, eu estou com alguma coisa aqui que eu não sei o que é, está faltando interpretação. É a palavra que tem o poder de fazer essa separação do que é alma, do que é espírito, do que é corpo. É a palavra que faz isso. A necessidade do crente estar envolvido com a palavra de Deus. E aí, no momento quando ele recebe algo que está relacionado à palavra, ele tem um outro instrumento na sua alma, não é? que está relacionado aos seus pensamentos. Vontade, pensamentos e emoções são parte da alma humana. E agora esses pensamentos são tocados interiormente para ele entender, para ele interpretar o que está acontecendo. E imediatamente os seus sentidos são tocados. E você agora sabe o que está acontecendo no mais íntimo. Por exemplo, se você está falando de alguma forma, se você está cantando de uma forma diferente, como você nunca cantou antes, se algo aconteceu no seu espírito, todo esse processo de espírito, de alma e corpo está sendo tocado de forma plena. Por isso que a salvação ela é maior do que vida eterna, porque vida eterna é você ser salvo eternamente. Mas salvação, ela tem que passar não só no meu espírito, mas também na minha alma.
e por fim ainda no meu corpo, porque esse daqui vai precisar ser substituído. Então a palavra tem extremo valor em todas as áreas e aspectos da nossa vida. E agora nós chegamos a essa parte de discernimento, e o texto vai dizer que ela é apta, a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela não só discerne quem nós somos, como na medida que somos edificados por ela, discernimos coisas que nós nunca vimos antes. Irmãos, vida cristã é vida de ressurreição, irmãos. Anote isso no seu coração, irmão. Vida cristã é vida nova. Vida nova é vida de ressurreição. O crente não anda pelo que vê, irmão, nem pelo que ouve. O crente anda pelo que percebe no Espírito. E essa percepção espiritual, ela faz parte da nova vida, ela é comum na nova vida. Muito comum. Deus quer usar muito os seus filhos nessa área. Mas por que falta discernimento? Porque falta a palavra. A palavra é o discernimento de Deus. O que é discernir? O que é que discerne todas as coisas? É a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus que discerne, no momento em que ela começa a fazer parte da sua e da minha constituição, você começa a ver como a palavra vê. E esse é o elemento de discernimento que você e eu começamos a ganhar. Compreende, irmão? Meus irmãos estão me compreendendo? Sim ou não? No momento, preste atenção, vamos voltar. A palavra de Deus é o discernimento expresso de Deus, né? De forma verbal, é o discernimento de Deus acerca de todas as coisas. Por exemplo, se você levanta uma questão aqui, o homem vai dizer isso. A palavra de Deus vai dizer isso. E o que é isso aqui? É o discernimento de Deus. É a maneira como Deus vê. Certo? Tá, mas isso aqui parece que ainda está externo. No momento em que eu recebo a palavra de Deus e que ela faz uma constituição no meu sentimento, nos meus pensamentos, no meu ser de uma forma geral. Agora, irmãos, não é a palavra de Deus fora, é a palavra de Deus dentro. Agora eu já não estou vendo como eu via antes, pela influência do externo. Agora eu estou vendo como a palavra vê. Lembra que ele fala em Isaías, no capítulo 55? Assim como meus pensamentos estão distantes, está distante. Se a palavra não entrar em nós, os pensamentos continuam distantes. Mas no momento que a palavra penetra o nosso interior, nós começamos a pensar como Deus pensa. Nós começamos a ver como Deus vê, irmão. Você acredita nisso, irmão? Ou eu estou contando uma coisa estranha para você nessa noite? A palavra de Deus, irmão, é o discernimento de todas as coisas. Quando Deus diz é isso, irmão, qualquer outra coisa pode dizer o que quiser. É isso aqui. Bom, se isso faz parte agora não do externo, do que Deus verbalizou, mas faz parte da minha própria vida, agora já não tenho o mesmo conceito que eu tinha antes. Sabe o que é a conversão? A metanoia. Mudança de mente, mudança de mentalidade. Agora você sabe que o Deus seu não era aquele Deus, esse ou aquele. Você sabe qual é o Deus. O que é isso? Isso é discernimento. Mas você e eu não precisamos de discernimento só para a fé salvífica. Nós precisamos de discernimento para o dia a dia. Você e eu temos que tomar decisões, precisamos de discernimento. Nós temos relacionamentos, precisamos de discernimento. Né? Nós convivemos com pessoas dentro e fora do nosso nicho, precisamos de discernimento. Então, daqui a pouco você fala, nossa, esse ser humano é fantástico. A Bíblia nunca diz que o ser humano é fantástico. A Bíblia nunca disse isso, irmão. E está você e eu chamando um ser humano de fantástico. Daqui a pouco você vai ver o tamanho desse fantástico. E aí você fica decepcionado. Mas por quê? Porque nós estamos olhando com os olhos que não são próprios da palavra. Mas na medida que a palavra entra em nós, o discernimento muda. Porque agora o conceito que eu tenho não são os meus próprios conceitos e nem do que eu fui influenciado, são os conceitos da própria palavra. Isso é chamado de discernimento. Irmãos, nós como igreja e como indivíduos, nós não temos ideia do tamanho da riqueza e da capacidade em Cristo que nos foi dada. E o problema disso, irmão, nós estamos numa guerra.
E nessa guerra, o diabo, ele é feroz, irmão. Ele não poupa. Você está vendo o que está acontecendo aí fora. Nunca, irmão, não, irmão, o Senhor, no final, tudo vai dar certo. Nunca pense assim, irmão. Nunca baixe sua guarda. Você precisa de todas as ferramentas apropriadas. Todo o material bélico que Deus deu para que a gente pudesse lutar nessa batalha, irmão, ele precisa estar firme. É o que Paulo fala aos Efésios, até o final do capítulo 6, da armadura. Está falando de guerra, irmão. Não está falando de teologia da prosperidade. Não pode deitar numa rede agora para tomar caldo de cana, suco, né, e água de coco. Nós estamos em guerra. E em guerra temos que lançar a mão de coisas apropriadas para a batalha e para a guerra. E uma das coisas mais necessárias no povo de Deus, e individualmente falando em cada um de nós, é discernimento. Se não houver discernimento, irmão, Satanás se transforma num anjo de luz e nos engana. Se não houver discernimento, o que é extremamente maligno pode parecer bom aos nossos olhos. Se não houver discernimento, o maligno está vindo para nos destruir. E nós estamos entendendo que é uma visita de anjos santos que vem para nos edificar. A palavra de Deus é um instrumento que constitui discernimento da visão de Deus em nós. Uma coisa é a palavra que Deus verbaliza, outra coisa é essa palavra recebida por você e por mim. No momento em que ela faz a constituição em nós, nós passamos a ser aquilo que ela é e expressar a natureza daquilo que ela expressa, expressar os pensamentos de Deus, entender o que Deus pensa, entender o que Deus quer, entender cada minuto, cada decisão que precisamos tomar todos os dias. Discernimento. Amém? A palavra é o impartir dos pensamentos e sentimentos de Deus. Outra característica importante daquilo que precisamos entender na nossa caminhada. Lembra no início? Falamos das características de um modelo de uma igreja bíblica. E aqui são as características de um modelo da forma adequada, como precisamos caminhar individualmente, como família e também como igreja. Quando nós nos expressamos, de alguma forma, isso tem um impacto, isso é muito bem explicado e é muito bem compreendido, porque é exatamente assim que acontece conosco. Por exemplo, se você ligar a televisão e ver um filme de terror, não aconselho que ninguém faça isso, tá? Estou só mencionando. Mas quando você vê um filme de terror, logo após o filme, você consegue perceber uma presença do Espírito Santo assim inigualável? Não levante sua mão, por favor. Mas é isso que acontece? Nunca vai acontecer. O que você sente? Opressão. O que mais? Medo. Sim ou não? Vocês não estão respondendo porque vocês não vê filme de terror, eu sei disso. Mas um dia, se você viu, você sabe que é essa a experiência, sim ou não? Existe, irmãos, existe um fenômeno natural que acontece, acredito eu, que aquele quem nos criou fez de forma proposital, para que tudo aquilo que nós colocamos os nossos olhos gere um impacto na nossa alma. Então, quando eu vejo alguma coisa, isso gera um impacto, isso é comum, normal e corrente na nossa vida. Quando eu coloco ou empresto meus ouvidos, olha o que a Bíblia vai dizer: as más conversações, o quê? Corrompe os bons costumes. Eu tenho bons costumes, mas de alguma forma emprestei o meu ouvido a conversações ruins. E essas conversações, quando entram pelo ouvido, elas causam impacto no meu caráter. Não tem uma arma mais poderosa, irmão, na mão do inimigo para lutar contra cada um de nós. Você e eu, nós nunca podemos emprestar os nossos olhos, nem os nossos ouvidos. Absolutamente não. Por quê? Porque tudo que você vê, ou tudo que você ouve, ou tudo que você toca, te gera impactos na alma.
E quando gera impacto na sua alma, isso também tem a capacidade de mudar o seu comportamento. Nunca ninguém vai acordar e falar assim, a partir de hoje vai ser assim. Tem pessoas que mudaram e vocês e nós já testemunhamos e falam assim, nossa, mas como essa pessoa mudou? O que aconteceu com fulano? Mudou tão de repente? Ninguém muda de repente. Isso é um trabalho que Satanás faz. Satanás faz esse trabalho contra crianças. Olha o que nós estamos passando, e você sabe, todos vocês sabem do que está acontecendo no nosso país e fora dele. Trabalham para deturpar logo no início, porque há uma potencialidade. A criança já nasce com problema genético relacionado ao pecado. Não é? A astutícia está ligada ao coração da criança. Tem muitas coisas que estão ligadas à criança, que por mais que seja uma criancinha, mas pega uma pedra e joga no vidro do outro e quebra assim, ninguém tem ensinado aquilo. Não fica ruim depois, nasce ruim, irmão. E os pais agora têm um tremendo encargo, e principalmente nós, pais cristãos, temos agora um encargo de conduzir essas vidas, só que nós mesmos estamos impactados por coisas que nós não estamos levando em consideração. Quando nós olhamos, irmão, um livro, para ler um livro, você precisa ter discernimento do que você vai ler. Hoje, um livro, ele pode afastar você da fé. Se você pega um livro, por exemplo, de Carl Jung, um destruidor da fé cristã, acredito que nenhum de nós aqui teria capacidade de ler um livro desse sem ter um prejuízo terrível da fé. Por quê? Porque você empresta os seus olhos, ele cria um impacto, ele cria um sentimento e modifica a tua posição. A tua posição fala, não, isso aqui eu sou desde criança assim, nunca vou mudar. Não, é contra o diabo que você está lutando. A luta não é contra a carne e o sangue. É contra uma potestade terrível, irmão, que vem para destruir o que Deus quer fazer. Por isso que no início eles foram felizes, porque a palavra era aquele elemento que eles se mantinham assiduamente. Eles não abriam mão da palavra de Deus. E todos os eventos que vinham depois, ou que advinham depois desse receber da palavra, desse coração ensinável, era que produzia tudo aquilo que foi produzido na terra. É a mesma palavra que pode produzir as mesmas coisas, os mesmos efeitos. A palavra de Deus não mudou, irmãos. É a maneira como o crente lidar com ela hoje. Sabe? A palavra é importante, virou um jargão no viver cristão. Por que a gente pode falar isso? Porque quando você procura crentes maduros, você tem dificuldade de encontrar. Quando você procura crentes que têm discernimento, você tem dificuldade de encontrar. Quando você procura cristão que você fala, o que você acha da guerra que nós estamos vivendo? Qual guerra? Do Afeganistão? Não, aqui nós estamos envolvidos, que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, a nossa luta. Nós estamos com extrema dificuldade, e todas essas dificuldades eu não falo para esse pequeno grupo no qual nós estamos unidos essa noite. Para os crentes, para nós cristãos. Porque a palavra precisa perfurar, ela precisa entrar de fato, ela precisa nos constituir, nos impactar. Você sabe o que é a palavra de Deus, irmão? A palavra de Deus são os pensamentos de Deus, irmão. Pare para pensar comigo. Se nós nos unirmos aos pensamentos de Deus, pela palavra que Deus expressa entre nós, nós começamos a pensar como Deus pensa. Você acredita nisso? Sim ou não? Amém. Se você considerar, se eu considerar, se nós considerarmos a palavra de Deus como aquilo que é verbalizado, não apenas para que chegue o nosso entendimento, não, mas que coisa bacana. Não, irmão, não é filosofia. Jesus falou, o que eu vos falo é espírito e vida. Vai mudar a maneira de vocês pensar, vai impactar a alma de vocês, vai mudar o comportamento de vocês. A palavra muda, irmão, transforma o nosso comportamento. Cada vez mais, quanto mais você recebe, mais você e eu somos transformados. Mas você e eu pensamos, porque o tópico agora é pensar como Deus pensa. Irmão, é uma heresia pensar como Deus pensa? Não, irmão, temos que deixar de pensar como o capiroto pensa. Não podemos pensar como o diabo, como a carne pensa. Temos que pensar como Deus pensa. Desculpe a ênfase aqui, porque isso arde o meu coração, irmão. Deus deu uma riqueza tremenda, irmãos, para a gente, para a igreja. E a igreja não sabe lançar a mão disso. A igreja precisa pensar como Deus pensa. A igreja precisa sentir como Deus sente. Isso não é brincadeira, irmão. Você colocou sua vida nisso. A vida da sua família está nisso. Nós temos que nos entregar sem reservas.
a palavra de Deus, para que ela possa fazer esse trabalho profundo na nossa vida. Estamos na igreja, estamos ouvindo a palavra, estamos junto com os irmãos, mas parece que algumas coisas ainda não mudaram. É porque a palavra precisa fazer esse trabalho mais profundo. Deus quer que a gente pense como Ele pensa. Não, mas está distante, sim, está distante. Mas a palavra revela os seus pensamentos. A palavra revela daquilo que é mais profundo das suas entranhas. Quando você ouvir a palavra de Deus, quando você estiver de frente das Escrituras Sagradas, ajoelhado ou na sua intimidade com Deus, você precisa pensar nisso. Esses são os pensamentos de Deus. E é essa forma que eu quero pensar. É dessa forma que eu quero pensar, como Deus pensa. Quando você toca os seus pensamentos, inevitavelmente você toca o seu coração, o coração dele. Sabe por quê? Porque tudo que ele pensa está relacionado aos seus sentimentos. Sabe quem é o seu maior sentimento? O seu próprio filho. Ele pensa no seu filho o tempo todo. Seus pensamentos estão voltados para o seu filho. E se nós pensarmos como ele pensa, irmãos, nós vamos pensar em Jesus de uma maneira como nunca pensamos antes. Nós vamos encontrar Jesus de uma forma que nós nunca encontramos antes. Ele ainda não tem o total valor que ele deveria no nosso coração, porque nós ainda não pensamos como ele pensa. E a palavra tem esse poder de nos fazer pensar como o Pai pensa. Quando você se aproximar, na próxima vez que você abrir a sua Bíblia, ajoelhar ou na sua intimidade, pensa nisso, irmão. Ele não está falando palavra para você, ele está contando para você os seus pensamentos. E os seus pensamentos estão voltados para o seu amor, para o seu filho. O centro dos seus sentimentos é o seu filho. E quanto mais tocamos na palavra de Deus da forma adequada, mais o filho vai ser adorado por todos nós. Bendito seja o seu nome. Último tópico e vamos terminar. A palavra não é apenas o que Deus fala, mas é também quem Ele é. Sua natureza, seus pensamentos, seus sentimentos estão aí. Esse tópico também é bastante interessante. Jesus falou que a palavra que ele falava era espírito e também vida. Quando o Senhor nos fala, irmãos, Ele está também transmitindo não só os seus pensamentos, mas a sua própria vida. A vida que nós tanto precisamos tocar. A vida que tanto nós precisamos ser tocados por ela. Pensa nisso. As palavras agora não saem apenas dos seus pensamentos, mas as palavras saem da sua entranha. São como palavras quentes que vêm do mais profundo do seu ser, cheio de vida para nós. Nós temos que aprender como cristãos tocar nessa palavra para sermos enriquecidos por ela. Não apenas como algo verbalizado pelo grande Deus, ainda que é e que seja, mas essa palavra que, além de ser verbalizada, ela mesma é espírito e vida. Se eu falar para vocês que essa palavra é o próprio Deus, então você vai entender que quando Deus está se comunicando a você pela sua palavra, Ele não está apenas verbalizando palavras, Ele está se dando a você, a própria vida dele está fluindo na sua direção. Essa é uma outra experiência que nós cristãos precisamos ter. Nunca, isso é muito diferente de você estar lendo qualquer outra coisa. O livro pode ser espetacular, o melhor livro da história da igreja, ele ainda não é a pura palavra de Deus, ele é apenas uma interpretação dela. Quando você se aproxima da palavra de Deus com esse sentimento, você vai observar uma coisa tremenda, irmão. Ele não está apenas verbalizando palavras, ele está se dando através das palavras. Amém, meus irmãos? Ele é quem ele é e ele se dá assim como ele é. E ele faz isso por meio da sua palavra.
Quando você ouve a palavra, quando você toca a palavra, é a vida do Senhor que está sendo liberada a você. Nós achávamos que era apenas a palavra. E aí agora eu vou precisar fazer uma força para ler, para isso aqui. Não, não. Receba como o próprio sopro de Deus sobre você. É o próprio Deus que está indo na sua direção. Por isso que muda, irmão. Por isso que a palavra de Deus, ela muda. Porque ela não é só palavra. É o próprio Deus, ela é o canal da vida divina vindo a nós. Por isso que quando você recebeu a fé, naquele primeiro dia, lembra lá que você levantou sua mão, ou ficou de pé, ou foi lá na frente, não sei qual foi a sua experiência, mas você lembra que foi algo diferente, sim ou não? Foi algo diferente ou não? Foi uma coisa psicológica? Não, irmão. Foi a própria vida de Deus que veio a você. Foi o seu falar que veio a você e tocou o seu coração como nunca tinha feito antes. E foi isso que te impactou, foi isso que fez você derramar lágrimas a fio. Lágrimas e lágrimas e lágrimas. Você lembra o dia da sua salvação, sim ou não? É o dia inesquecível. Porque não foram palavras. Cumpriu o que Jesus falou. O que eu vos falo é espírito e vida. Bendito seja o Senhor, bendito seja o seu nome. Eu vou lendo o último capítulo, acho que não vamos poder entrar na questão de comunhão, partir do pão e oração, nós vamos ficar aqui, mas eu quero ler esse último texto com vocês. Abram comigo, por favor, João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1. Chegamos aí? Diz assim, João 1, parece uma reprodução fiel daquilo que também você tem no Bereshit, no início do Gênesis, né? Bereshit, bara Elohim, no princípio criou Deus. Aí tem um princípio que parece estar no tempo, ao mesmo tempo atemporal. Porque Bereshit, a palavra B aí é nele, e Reshit é de Rosh, de cabeça, de capo, cabeça. Então, a tradução alternativa seria no cabeça criou Deus os céus e a terra, e aí a gente vai entender por que Paulo arrumou aquele assunto lá em Colossenses, que ele diz que nele foram criadas todas as coisas. E onde Paulo achou isso? Provavelmente do Bereshit e do Gênesis. Mas agora nós estamos em João, e ele vai dizer, no princípio era o verbo. Alguém tem uma outra alternativa para essa palavra verbo aqui? Qual outra? Palavra. No princípio era... Que palavra é essa? Que era no princípio. Esse não é o princípio de dias. Ele nunca teve princípio. Sim ou não? Ele é incriado. Mas aqui fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Bom, se ele estava no princípio, isso já denota que esse princípio tem um princípio de eternidade, porque no princípio, se é um princípio atemporal, é um princípio na eternidade. Entende, irmãos? Então, se ele é um princípio na eternidade, e se esse princípio estava com Deus, esse princípio é o próprio Deus. E ele está falando do verbo, ele está falando da palavra, ele está falando da segunda pessoa da Santíssima Trindade, a mesma que daqui a pouco vai dizer aqui, né, que ele veio, se manifestou, tabernaculou entre nós. Está falando do Senhor. Mas ainda antes desse tabernacular aqui, ele é o verbo eterno, que nunca teve princípio. Então, no princípio é o verbo, se ele estava no princípio com Deus, naturalmente, ele é o próprio Deus. No princípio era o verbo, ele continua, e o verbo estava. E agora ele não está apenas dizendo que o verbo estava no princípio com Deus, mas desde o princípio já era o verbo com Deus. A ideia é de que ele já estava com Deus desde o princípio. No princípio era o verbo, ou seja, desde a eternidade o verbo já estava com Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. São características que ele está dando de quem é essa palavra. Essa é a mesma palavra que é dita a nós. Essa é a mesma palavra do Evangelho que nos é dito. Essa é a mesma palavra que disse a palavra.
que a palavra que eu vos falo é espírito e também vida. Princípio de coexistência, aqui tem, e também aqui tem princípio de coinerência. O Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não apenas estava coexistência, mas também estava, não só estava com Deus, mas estava dentro de Deus. Assim como Pai, tu estás em mim e eu em ti. Isso é princípio de coinerência. Um está dentro do outro. É essa palavra, desde o início, desde o princípio. Essa palavra que agora nos é dita, a última sentença fala, e o verbo era Deus. No grego, no original, é invertido e fala, e Deus era o verbo. Quando alguém bater lá na sua porta com uma maletinha e falar que quer falar de Deus e disser que Deus é um Deus, que Jesus é um Deus menor, você precisa saber dessas coisas. Ele não é um Deus menor, ele é o próprio Deus, da mesma essência e natureza do seu Pai e do Espírito. Essa palavra que nos é falada não é apenas a verbalização de montagem de sílabas e de letra. É o próprio Deus que está sendo comunicado a nós, amados irmãos. Essa palavra que está sendo falada a nós é a palavra que veio do próprio Deus desde a eternidade, que nos encontrou no tempo, que nos salvou e nos segue salvando, e a igreja agora precisa se manter de uma forma assídua, recebendo essa palavra, para que ela possa produzir no seu tempo próprio fruto a 30, a 60 e a 100. Todos nós somos chamados para esse fruto maravilhoso. E esse fruto só pode ser visto a partir da semente cair em boa terra. A terra do nosso coração, que precisa estar bem arada, que precisa estar bem trabalhada, para que essa semente dê fruto ao seu tempo, para a glória de Deus. A semente, a palavra que nos foi falada, irmãos, desde o início, a palavra que te salvou na fé salvífica, a fé que te levou à eternidade com Deus, é a mesma palavra que está purificando o nosso coração, que está purificando a nossa alma, o nosso comportamento. É a mesma palavra que está gerando fruto para Deus. E essa palavra, preste atenção, vou terminar com essa frase. E essa palavra é o próprio Deus. Pensa nisso. Quando você lê a tua Bíblia agora, Deus está se comunicando. A vida de Deus está se comunicando pelo Espírito Santo que se move por trás dessas letras. Deus está se comunicando a você. Bendito seja o seu nome. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa é a importância de se mencionar muitas coisas essa noite acerca da sua palavra. Ficamos com essas por aqui. Mas olha a importância, irmão, daquilo que é falado aos seus ouvidos, daquilo que você mesmo tem lido, daquilo que você mesmo tem tocado. Tem a palavra de Deus, irmão, para você como a última, o que eu poderia dizer? A quinta essência de tudo que é mais precioso nessa terra. Deus não tem nenhum outro instrumento para levar você à eternidade de uma forma madura que não seja a sua palavra. Na sua palavra, irmãos, se encontram os melhores maridos, as melhores esposas, as congregações mais maduras, os ministérios colegiados, a edificação do corpo de Cristo. Tudo está na palavra. Que o Senhor nos dê corações ensináveis para a sua palavra, a fim de que ele possa cumprir o seu propósito. Numa outra oportunidade, nós vamos falar sobre comunhão, como isso se encaixa, porque logo em seguida a palavra, a comunhão é introduzida e isso tem um fator fundamental, depois do partir do pão e também das orações. Mas vamos ficar com a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Obrigado, irmãos. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pelo tempo dessa oportunidade. Sabemos que, na verdade, não sabemos se teremos outra oportunidade. Mas o Senhor nos dá a oportunidade para nos falar da sua palavra nessa noite e da importância, Senhor, de perseverarmos nela. Nós pedimos a graça do Senhor, a bênção do Senhor e o falar do Senhor, porque o Senhor pode passar à nossa frente e fazer conforme a sua vontade. O Senhor possa tocar o nosso coração, Senhor, em relação a esse assunto tão sério, a esse encargo que o Senhor deu à sua igreja de perseverar na sua palavra.
Ajuda-nos, Senhor, por misericórdia. Impacte-nos com a tua palavra. Senhor, de uma forma como nós não sabemos fazer, só o seu Espírito sabe fazer isso. Fala ao nosso coração e mostra-nos, Senhor, expõe para nós a importância da tua palavra, de nos envolvermos contigo, de abrirmos o nosso coração para essa semente maravilhosa produzir os seus maravilhosos frutos. Nos ajude, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, realmente com pouca força, Senhor, mas tu não precisa de uma pessoa forte, tu precisa de fato de alguém quebrantado. Quebranta o nosso coração para entendermos essas coisas. Fala aos corações dos nossos irmãos. Abençoe cada um com a tua palavra. Nós oramos, Senhor, com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade habite em nós. Proclamamos, Deus, tua palavra,